Nos encontramos en este momento con nuestro hermano Odinei, representante del Sindicato Metalúrgico de Chapecó, ¿ok? Y sus alrededores, con más de 72 municipios como tal. Él va a hablar un poco de esa victoria, de ese trabajo que vienen haciendo y de essa vitória que conseguiram. Pode falar um pouco acá, meu irmão. Então, bom dia, Jimmy, bom dia, Alex, né? Bom dia o pessoal aí que está nos escutando e que vai nos escutar, né, através dessa plataforma da BIV, né? Então, a gente vem aí já, pessoal, há 30 dias fazendo as reuniões, né? Nós, com a nossa equipe, representando o Sindicato dos Trabalhadores, né? A qual vocês aqui também, muitas das vezes, nos acompanham aí em algumas atividades, com o Sindicato Patronal. Então, na última segunda-feira, ontem, né? A gente conseguiu, a gente fechou a negociação coletiva, né? Para o ano de 2023 e 24. Então, as cláusulas sociais adicionadas, elas vão valer, né, por 2 anos. E as cláusulas econômicas, em março de 2024, elas serão discutidas novamente, que é o reajuste salarial, o reajuste do Vale Alimentação, toda essa situação. Então, assim, não foi o resultado esperado pelo sindicato, mas foi o que a gente conseguiu e o que a gente conseguiu avançar. A gente gostaria de ter ganhado muito mais, né? Ter conquistado muito mais. Mas o resultado, Jimmy e Alex, foi muito positivo para a categoria pela seguinte informação. Hoje... Desculpa, Disney. A base que o sindicato tem para discutir as cláusulas, primeiro tem que explicar bem certo. E não é que tu chegou, sentou, brigou com o sindicato dos patronais e fechou. Não, tem uns passos aí, sim, uma briga, ele tinha um monte, um porcentagem X, e aí vocês procuraram mais de acordo com o cálculo que vocês procuraram esse X. Então, esse processo que a gente não vê, ele acha que é muito sencillo, muito fácil, mas não é assim. Então a intenção de nós não é que tu vai falar para nós como já não sabemos, mas tem gente que não sabe nada. Então é que tu explique certinho, o processo certo aí. Tu vai, acordou certinho hoje, vai explicar certinho tudo a pessoa como um menino, entendeu? Sim, sim. Valeu. O que eu ia falar agora, né? Que o sindicato, ele não é o que o Odinei e o Alex sentaram e debateram que vai ganhar. Não é bem assim. O reajuste salarial, ele vai variar de ano a ano, de mês a mês, de categoria para categoria, né? Por quê? Porque o número base que a gente tem para negociação é o INPC, né? INPC é Índice Nacional, né, do Preço do Consumidor. Para que serve isso aí? Para que serve isso daí é o seguinte: os reajustes do preço e o gasto, né, que está tendo no mês, né, ele é baseado, vamos dizer assim, eu quero subir o preço desse produto, tá? Mas com que base que eu vou ter? Não, eu tenho o índice do consumidor, né? O que eu vou pegar? Então, esse ano, esse mês está 5,4. que é o que a gente tinha base no mês de março para fazer a negociação. Então, e outra coisa, a negociação não é porque tem esse número base que a gente vai ganhar esse número base. Não, é um mínimo que o sindicato tem que negociar. Mas tem situações, inclusive esse ano... Esse é o chão. Isso. E tu vai procurar o teto. Vai procurar o teto. Mas nem isso, o chão, o base é 0. Né? A primeira proposta do patronal foi 0. Deixar assim. A segunda proposta foi 3%. Né? Então, é uma construção.
A gente vai construindo, vai construindo. Agora, uma coisa aí que muita gente acha, que quando eu escutei, vocês explicaram para nós, é assim, eu nunca achei que um sindicato patronal é um grupo de pessoas pago por empresas para brigar com vocês. Sim. Eu nunca achei esse negócio, só se tu não explicou certo, eu não sabia, cara. Sim. Então, também explica esse negócio que, como vocês que dependem só do aporte do funcionário, vai brigar com um cara que tem mais dinheiro que tu. Sim, é porque isso já entra, né, Jimmy, dentro da estrutura sindical. O sindicato dos trabalhadores, o sindicato laboral, nós precisamos, além de nós estar aqui conversando com o trabalhador, além de nós estar aqui dando a informação, nós temos que manter essa estrutura, né? Nós temos que manter o sindicato aberto. Para mim estar aqui trabalhando, né, eu preciso me manter financeiramente também, porque eu tenho a minha família, tenho meu filho, tenho minha esposa, né? Então, o sindicato ele tem todo esse gasto. Além do seguinte, hoje o trabalhador ele não se aproxima do sindicato só pela luta, né? O trabalhador ele procura, mas o que eu tenho de vantagem de estar no sindicato, né? Mas o sindicato só vai me dar esse ano 6% de reajuste. Mas se não tivesse a entidade sindical negociando, não teria. Fica no chão. Então o que acontece? O sindicato, como você falou, a gente sobrevive única e exclusivamente da contribuição do trabalhador. Da contribuição do trabalhador. Cada cartinha que a gente recebe aqui é um benefício a menos que nós poderíamos estar negociando no ano para o trabalhador. Tá certo. Benefício de um médico, de uma parceria com uma loja. Mas eu trouxe aqui esse tema porque para vocês é como normal, porque o Brasil é certo, assim. Sim. Mas Venezuela não é assim. Por isso que eu pedi que tu explicaras certo, entendeu? Sim. Não é para o brasileiro que vai escutar, é imigrante, porque para nós é muito... Cara, uma coisa muito nova, que tu fale para mim que um empresário vai pagar para foder o funcionário, Sim. cara. E aqui, e só para terminar o raciocínio, Jimmy, e no Brasil funciona assim. Nós estamos aqui, nós temos que trabalhar, mostrar o trabalho para o trabalhador, né? Para o trabalhador se aproximar do sindicato. Já o sindicato patronal, ele não precisa ter essa estrutura aqui que nós temos aqui. Cara, ele não precisa. Por quê? Ele procura um escritório. Porque pronto. São todos empresários que tem o funcionário gerando o trabalho para eles. Isso. Então ele pode deixar o funcionário trabalhando. Agora eu vou tirar uma semana para eu ir lá debater meio período e debater a convenção coletiva. Para colocar pé em ele. Para colocar, o que acontece? É nós aqui defendendo o trabalhador que traz a carta de oposição para não participar do sindicato. Isso aí. Contra o empresário que diz lá, como é que o Alex fala? Bueno, seguinte, pega, faz essa carta de oposição, leva lá no sindicato. Que semana que vem eu vou lá negociar, logicamente que eles não falam isso. Mas na realidade o que é? Faz essa carta de oposição, que semana que vem eu vou lá defender a minha saúde financeira contra o sindicato que quer melhorar a tua condição de trabalho e a tua condição financeira. E ainda assim, o funcionário vai e leva o papel para ti, no escritório, e pronto. E assim... E então, não, desculpa aí, eu lembrei também que tu falou essa fala que tu deu para nós aí uma vez. A pessoa trabalha, o dono vai na praia, deixa o cara aí trabalhar fim de semana, tudo aí, e ele só é na praia. Sim. E ele acha que está certo. É que, Jimmy, nós vivemos um momento político, não só no Brasil, no mundo, aonde se implementou na cabeça do trabalhador, e existe isso. Existe o sindicato que não trabalha, existe o patrão que trata bem o funcionário. Tem. São diferentes. Mas se implementou, Alex, no mundo, né, que o sindicato não presta. Que o sindicato não funciona, com o sindicato, e às vezes o trabalhador, ele não busca funcionar, ele não é o ser humano suficiente. É como eu tenho assim, às vezes eu questionava a escola da minha filha. Tá. Mas por que aqui não tem tal coisa?
por que que vocês não compram um papel para limpar o nariz de melhor qualidade? Eu sempre questionei isso. Mas a partir do momento que a diretora falou assim, Odinei, vem aqui participar com nós, e eu quero que você faça parte da direção da APP aqui, que é a Associação de Pais e Professores. Sim. A partir do momento que eu comecei a participar, né, eu vi que a dificuldade é muito grande. E eu trago isso para o sindicato. Né? Eu sou funcionário. Eu, Odinei, eu sou funcionário da Randon. Se eu conseguir um reajuste de 10%, eu vou ganhar 10% e o meu colega vai ganhar 10%. Se eu conseguir, agora a gente adicionou o quinquênio na convenção coletiva, eu vou ganhar o quinquênio. Quinquênio, para quem não dá para entender, a pessoa que tem 5 anos trabalhando na mesma empresa, ele ganha um bônus, um dinheiro extra por causa de ter 5 anos. Mas aí tem uma dica que tu falou que é maior dos sindicatos que estão por ali. Hoje até eu estava trocando uma ideia com o pessoal da nossa federação. Hoje, Alex, nós temos um sindicato, que é nosso parceiro, o Sindicato de Caxias. Eles têm uma direção, um sindicato de 60 anos de idade. Um sindicato que tem uma direção combativa, um sindicato que inclusive, ele tem um renome nacional. Hoje o quinquênio deles está em R$112. Nós implementamos esse ano o quinquênio com R$143 a cada 5 anos trabalha na mesma empresa. Bateu porta, entrou e já tem dinheiro em mão. Exatamente. É bom. Então, todo mês o trabalhador... Então, assim, o sindicato, ele, acima de tudo, ele é uma construção coletiva. Mas eu nunca tive uma informação do sindicato. Mas e quando você teve? O que isso fez? O que isso mudou na tua vida? É o que eu sempre falo. Eu, Odinei, eu tenho um telefone e eu sou uma pessoa. Né? Eu sou uma pessoa. Mas na Assembleia, essa mesma pessoa, esse mesmo Odinei, ou quando nós estamos falando aqui no Facebook... Eu consigo transmitir o recado para todo mundo, mas muitas vezes o trabalhador, e a gente peca nisso, né? Isso aí. A gente tem essa falha de não conseguir conversar com todo mundo. Mas o importante, Jimmy e Alex, é a mesma coisa. O venezuelano, o imigrante, ele não está vendo vocês todo dia. Não. Mas ele precisa entender a importância dele estar participando e dele estar impulsionando a associação. Né? Isso trazendo para o sindicato é a mesma situação. Eu não vou conseguir estar todo dia ou uma vez por ano eu passar lá falar com aquele trabalhador. Mas ele precisa ter na consciência dele ter a informação que o sindicato e que as associações, que as organizações são importantes. Mas eu tô aqui no bairro, não funciona. Então por que você não ocupa esse espaço? Ou você chega lá, Alex, eu não concordo com o que a associação está fazendo, mas eu quero participar. Aí o cara vai chegar lá, pera lá. Eu achei que era uma coisa. Eu achei que o Alex estava ganhando para fazer isso. Mas a realidade é outra. A realidade é totalmente diferente. É a mesma coisa quando a gente fala de sindicato. Tem muita coisa que o sindicato não tem dinheiro para contratar uma jornalista para toda vez que nós fazemos uma atividade ou nós fazer algum trabalho social, tá lá tirando foto e postando. Né? Hoje nós estamos aqui falando, trazendo uma informação. Ontem à tarde nós passamos a tarde puxando cadeira e mesa, mas ninguém viu, e esse é um trabalho social e é um trabalho que é necessário. Sim. Né? Então assim, o trabalhador, eu falava isso, já falava para vocês, já falei para a nossa diretoria, que nós precisamos frisar muito isso, que o trabalhador, o cidadão precisa saber como que funcionam as estruturas para depois dizer, beleza, eu tô contribuindo com o sindicato, mas eu nunca fui no sindicato. Como que eu vou falar mal? Como que eu vou dizer onde tá indo meu dinheiro tá indo água abaixo?
Mas você já foi na estrutura sindical ir lá para questionar o sindicato? Ver como é que funciona? Aonde que está indo o dinheiro? Beleza, por que o sindicato comprou um carro novo? Será que precisava um carro novo? Igual que você chega, procura de chamar a las personas, hacer una asamblea y las personas no van. Entonces, las personas no van a la asamblea y quedamos perdidos. Entonces, luego llegamos y eso, el chisme ese de pasillo, porque Carlitos se imagina, no vale, eso no están haciendo nada, eso no están procurando de hacer nada por ninguém. Entonces, la persona solo llega, como nos falamos, se paga e se dá el vuelto, la troca. Mas... Porque isso, as estruturas do Estado, do município, da federação, o sindicato, a gente não consegue, a própria associação, né, que é específica do imigrante, o trabalho social, a gente não consegue ser perfeito. Outro dia eu estava comentando com um colega meu, e até o meu irmão estava junto. Meu irmão é da categoria, e eu quase não visito onde ele trabalha, né? Por quê? Porque o meu irmão, a partir do momento que ele se associou no sindicato, ele faz parte dessa estrutura. Não precisa eu estar lá toda semana, para ele se sentir parte, né? Mesma coisa o venezuelano. Eu não vou me associar na associação porque o Jimmy passou por mim e não falou comigo, né? Às vezes o Jimmy está resolvendo uma situação da BIV, mas está lembrando que a esposa dele está em casa lá com uma febre, uma dor de cabeça, mas aí também lembra que tem a neta lá para pegar na escola. A vida da gente é uma correria. E o pessoal precisa se sentir parte dos movimentos. É a mesma coisa a nossa convenção coletiva. Por que eu falo? Não foi a melhor negociação do mundo. Não foi a melhor negociação do mundo porque tem gente que reclamou. Não, é pouco. É pouco ainda isso. Mas é a mesma pessoa, Alex, que quando a gente convidou para a assembleia, que entregou o convite na mão, não foi lá para participar e entender como que funciona o movimento, como é que funciona a negociação. A negociação não é simplesmente eu chegar e pedir. Cara, tem toda uma situação. É que nem eu falei, tem gente lá na negociação sendo pago só para puxar para baixo. Entendeu? E não é só discutir o salário, é o que tu falou, as cláusulas e o quinquênio. E outra coisa muito importante que a gente precisa falar. O sindicato, ele não negocia para uma empresa específica. Isso aí. Ele é no coletivo. Vamos citar o exemplo nosso de casa, que vocês vocês trabalham lá, a Randon. A Randon foi implementado o Vale Alimentação. Na Randon. Mas a Randon já ganhava. Já tem o refeitório. Tem o refeitório. Mas agora tem. O sindicato implementou o quinquênio. Agora vai representar os trabalhadores de lá. O sindicato, nós alavancamos o nosso base salarial para o maior da região. Esse ano, o base do nosso sindicato vai para 1.910. Mas o Dineima, para mim, não interessa o base. Eu ganho 3 já. Beleza. Mas nós temos hoje, em Maravilha e Pinhalzinho, 3.200 trabalhadores. 3.200 trabalhadores feliz que o sindicato alavancou. Porque eles não ganhavam vale alimentação e começaram a ganhar. Agora pegou. Eles não ganhavam o quinquênio, agora vão começar a ganhar. E eles ganhavam só o base da categoria, que agora vai para 1.910. Então veja bem, enquanto nós aqui, nós temos que ter noção, aqui em Chapecó, o valor financeiro aqui, a procura da mão de obra é um pouquinho maior. Então os trabalhadores da área metalúrgica acharam que não estava certo. Os trabalhadores da área têm o salário um pouco mais agregado.
mas nos municípios vizinhos É de baixo. era baixo. Então, esse aumento do base do sindicato refletiu lá nos trabalhadores, né? Onde o sindicato até 2016 não tinha representatividade. Certo, tá Né? certo. E o sindicato começou a representar. E um ponto muito importante, Jimmy, isso é um ponto específico para o trabalhador, para o imigrante que está vindo e tentando começar a carreira aqui no Brasil, que muitos dos imigrantes só ganham o base do sindicato. Eles só ganham o base do sindicato. Se você fazer uma pesquisa, que isso é um número que a gente não tem, mas se tu pegar, sei lá, deve ter 3 mil imigrantes em Chapecó ou mais. Sim. Mais ou menos, vamos dizer que tem 3 mil. Se tu pegar lá na Aurora, ele tá ganhando base. Ele não tá ganhando mais nada que o base. Então veja o quanto que é importante essa luta do sindicato para não ao ponto específico ou da empresa X, mas do coletivo, que o coletivo fique bem. Isso aí. Entendeu? Então o sindicato, por isso que nós, enquanto entidade sindical, nós trabalhamos, nós se desgastamos o máximo que a gente pôde, né? Conseguimos, nós estamos aqui recebendo mensagem do pessoal de Florianópolis, pessoal de Minas Gerais, de São Paulo, nos dando os parabéns pela negociação coletiva. Que bom. Porque o momento não é oportuno para ter ganhos. E nós conseguimos implementar o valor. É que tá feio. E que o ano começou muito feio, cara. Exatamente. Então, tá tudo parado. Então veja bem a importância do sindicato e a força que o sindicato tem. Mas por que nós temos essa força? Porque nós ainda, com todo o tamanho da dificuldade, nós temos trabalhadores dentro das fábricas que acreditam em vocês. Entendem e digam assim, o sindicato não consegue resolver tudo, mas eles estão dando o máximo deles para fazer a coisa funcionar. Tá. Então a gente, por isso que a gente está aqui falando. Eu falei para o Alex, Alex, tem que sair, não vou conseguir. Mas é importante que nós e os próprios imigrantes, ou até os brasileiros que prestam atenção nas falas de vocês, e que a gente consegue fazer esse comparativo e também escutar de vocês, né, que conhecem duas realidades de dois países diferentes e que aqui nós estamos tentando fazer algo diferente. Mas para quê? Para valorizar o trabalhador. Lembrando aí a pessoa, aí, a gente, o Sindicato Metalúrgico, as categorias que ele cobre tudo, quais que são? São os mecânicos, né? O metalúrgico, lá da metalúrgico, o soldador, o pintor, o eletricista, borracheiro, né? O borracheiro, o montador. Então, tudo essa questão... Eletricista, né? Não. Eletricista também, né? A gente representa aqui a nossa categoria que representa o eletricista, o mecânico, o borracheiro, o mecânico de moto, o mecânico de carro, o mecânico de caminhão, né? Tudo engloba aqui no Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Chapecó e da região, né? E assim, sempre que precisar, isso é o pessoal que está nos escutando, sempre que precisar, se você não conseguir, muitas vezes eu não vou conseguir entender, né, principalmente do imigrante, às vezes a forma de falar, mas que procure o Jimmy, procure o Alex, né, que eles vão estar. O Alex esteve nos auxiliando, o Jimmy lá na situação de Pinhalzinho, né, e o Alex viu, né, Alex, o tamanho da dificuldade que a gente tem de comunicação e o tamanho da dificuldade do desrespeito com o trabalhador. Que é muito o que a gente fala, não é só em outros lugares. Aqui também tem esse desgaste, né? Esse desgaste do próprio empregador, muitas vezes não respeitar o trabalhador porque é imigrante, né? Sim. Aconteceu muito também aí que a vezes, como sempre falamos, que a pessoa tem que tirar esse chip que tem desde Venezuela, que falaban, no, si estuviésemos en Venezuela, tiramos esto, si estuviéramos en Venezuela, fechamos aquí. Entonces, ¿sabes? Tenemos que sacar primeramente ese chip, ¿ok? Para empezar y abrir nuestra mente a cosas nuevas, como es la ley de acá de Brasil. Entonces, allí nosotros tenemos que procurar
Por eso es lo que hemos hablado en todo el programa, el conocimiento, ¿ok? Para así andar certinho. Y sí, más ahí, gracias al sindicato, esa persona, e incluso no estando asociada al sindicato, ni arte ni parte, dirían, más ayudaron a que esas personas pudieran conseguir sus salarios já traçados e todas essas coisas, certo? Certo. Eu fugi da tua fala aqui, mas o sindicato, esse é o papel do sindicato, né, Alex? A gente sempre fala, mesmo o trabalhador que não contribui, o trabalhador que faz a carta, o nosso papel é representar o trabalhador. Então, nós sempre vamos estar aqui, né, com as portas abertas, e é aquilo que a gente sempre fala. Desde que a pessoa venha agregar, eu tenho uma ideia legal. Outro dia fui chamado por um trabalhador, eu tenho uma ideia de montar, não sou sócio, não contribuo, mas eu tive uma ideia de fazer lá na sede do sindicato, no sábado de manhã, abrir uma escolinha para os filhos dos metalúrgicos. Isso, show de bola. Vamos fazer, né? Desde que venha agregar. Porque o que acontece? Nós fomos lá ajudar os guri, né? Ninguém participava do sindicato. A partir do momento que ele entrar numa outra empresa, ele já vai estar ligado. Mas, eu preciso criar o meu senso coletivo e se associar no sindicato, porque por enquanto eu não estou precisando. Mas amanhã, depois, eu vou precisar. Então, eu preciso me aproximar da entidade sindical. Logicamente que a gente voltamos naquilo. Não é todos que vão aceitar os trabalhadores participar da entidade. Mas os metalúrgicos, nós falando do metalúrgico especificamente, o trabalhador que tiver uma ideia e que quiser vir somar o sindicato, cara, nós vamos estar aberto, né? E o trabalhador que precisar, mesmo fazendo oposição, mesmo fazendo carta, mesmo não querendo, nós vamos estar lá para nós resolver o problema do trabalhador, ou pelo menos tentar, né? Que muitas vezes a gente não consegue, o trabalhador tem que procurar justiça, como nessa situação, né? Mas o sindicato vai estar lá de qualquer forma, seja eu, seja o Fernando, a Fábio, seja vocês lá representando, ajudando a representar o sindicato, nós vamos estar lá. Porque é isso, a partir do momento, né, Jimmy, que tu cria essa situação do coletivo, muitas vezes tu tira do teu para ajudar as pessoas, né? Então é isso. De verdade, muito obrigado por toda essa informação, que é muito importante para todas essas pessoas que estão viendo ahí, escuchando ahí, de la programación ahí. Es bastante importante esa participación, sea convidado por sindicato, por asociación. Tenemos que mantener informados día a día para así crecer y no escuchar esas a veces bobadas que fala una persona que no tiene conocimiento alguno. E andamos na vida aí com os olhos fechados. Aí. Eu sempre falo que a informação e a notícia não é porque você recebe a informação ou você recebe a notícia que tu tem que entrar em desespero. Você precisa procurar a verdade, né? Eu tenho uma coisa que o meu pai sempre fala, que a gente tem que ter medo da verdade, não da mentira. Então, nós não somos donos da verdade, mas a gente fala a verdade. Vamos conseguir te ajudar? Não vamos conseguir, né? Então, sempre que o trabalhador receber uma notícia, procure, vai se informar, vai lá, fica uma semaninha lá ajudando, antes de questionar, às vezes, a BIV. Vou falar da BIV para não falar do sindicato. Antes de questionar a BIV, vai lá, fica uma semaninha lá, contribuindo, né? Quebrando a cabeça, se humilhando para você pedir uma cesta básica, você pedir uma roupa lá para o CRAS, para outra situação, para você levar até o venezuelano, né?
ou você levar até a pessoa que está necessitando e muitas vezes você escutar um não. Então, antes de questionar toda a situação, que se intere, participe, né? Antes de questionar, às vezes, antes de você questionar o Alex ou questionar o Jimmy, que estão à frente da associação, questione o cara que fez a fofoca, o que fez o comentário, vê se é o cara que não tá errado, tá? Beleza, tu tá falando. Quantas vezes tu foi lá na Biv? Ah, não fui nenhuma vez. Então, beleza, então vamos lá, eu e você, vamos lá participar, vamos ver como é que é, se de fato é isso. Então, vou deixar um abraço para vocês, hein, gurizada? Parabenizar o trabalho que vocês fazem e que Deus abençoe e que sempre dê forças a vocês de continuar isso. Porque tem que ter muita força de vontade e principalmente, né, força de vontade e principalmente força pessoal, né? Tem que ter muito amor próprio para sair espalhando amor e espalhando ajuda. Então, um abraço para vocês e até o próximo programa. Amém, meu irmão. Muito obrigado a você sempre por esse grande apoio, por todo esse tempo que dá para nós e todos esses irmãos venezuelanos, para assim poder ajudar. Muito obrigado aí. No quiero guabineo, no quiero sanduqueo, no quiero perreo, no quiero pliqui pliqui. ¡Vámonos, canoa! Cuando se es correspondido. Un aplauso para